Oi, gente, nós estamos voltando aqui no nosso canal Desafios e Soluções, né? Desafios e Soluções em Projetos e Obras, para conversar sobre uma coisa que é a filosofia de vida de cada um. Como é que isso se insere, como é que isso traz bem-estar e felicidade, né? E para discutir isso dentro da arquitetura, eu pessoalmente acho muito propício. Então, nós convidamos a Sandra Wiebe, arquiteta com vasta experiência e uma pessoa filosófica, isso é que importa. Né, Sandra? Tudo bem? Tudo. Ótimo. Então, assim, ó, a Sandra traz um slogan: espaços humanos. Sandra, esses espaços humanos pós-pandemia, nós sabemos que houve uma mudança, né? Se ela não foi tão radical na vida de cada um, mas nós mudamos. Nós não somos os mesmos de pré-pandemia. Né? Nós somos... Assim se espera, né, Aparecida? Pois é, não sei. Diz que as mudanças só ocorrem verdadeiramente quando é uma mudança cultural. Mudou hábito, né? E Exato. aí você muda de fato. Mas, de qualquer maneira, hoje, pensando em espaços humanos, vamos pensar na casa, do jeito que as pessoas, grande parte, está vivendo, trabalhando em casa, morando em casa. O que significa isso, espaços humanos? Bom, primeiro, desafios e soluções na arquitetura é uma coisa maravilhosa, porque a gente tem isso sempre, grandes desafios e soluções maiores ainda. Olha, isso que é legal. Para cada problema a gente sempre tem não uma solução, mas diversas, dependendo exatamente do ponto de vista e da necessidade de cada um. Perfeito. Por isso a gente traduz isso em espaços humanos. Ótimo, tá? ótimo. Porque existe uma coisa chamada personalização dos espaços. O que é bom para mim pode não ser bom para você, pode não ser bom para você. As pessoas são diferentes, né? Somos indivíduos. Somos indivíduos. A gente já diz isso, indivíduos. E os espaços precisam ser individualizados. Sim. É lógico que quando você mora ou divide esses espaços com mais pessoas, você precisa entender o que o coletivo precisa. O que aquele grupo de pessoas que está ocupando aquele espaço necessita naquele momento. Não esquecendo que os espaços mudam, envelhecem, precisam de sobrevida, precisam respirar, dependendo das necessidades do momento. Nós vivemos, estamos... porque, só interrompendo você um pouquinho, você falou uma coisa muito interessante, eu estou aqui, né, que os espaços precisam se renovar, mesmo porque a gente se renova todo dia. Então a gente vai se adequando, conhecendo coisas novas, e como aparecem novas necessidades, né? A gente muda. Todos os dias. Ou elas hoje, ou alguém daí de fora nos diz que a gente precisa mudar, ou realmente a necessidade nasce de dentro da gente. A gente só precisa separar as duas coisas, porque comprar uma ideia de que de que a gente precisa inserir aquilo dentro do seu espaço, porque senão você está fora de contexto, você está fazendo... porque isso não é modinha, né? Modinha é aquela coisa que todo mundo usa o mesmo tipo de saia, blusinha, o short do menino. É a diferença da tendência para moda. Nós temos tendências de espaço e moda em espaço. Imagina. Então, a tendência hoje, que já tinha começado antes da pandemia, que era se trabalhar em casa, mas esperava-se que isso ainda fosse demorar 5 anos, e aconteceu do dia para a noite. As pessoas, olha, se estabeleceram de outra maneira, né? Exatamente. E a gente precisou trazer toda aquela carga de trabalho que a gente tinha, e ficava 8 horas por dia fora, para dentro de casa. As casas, os ambientes residenciais, eles a princípio eram dormitórios. Parece uma palavra pesada, mas era verdade. As pessoas saíam, trabalhavam e voltavam na hora praticamente de ir para a cama. Para dormir. Aí ia fazer festa ou alguma coisa, saía de dentro de casa e ocupava o espaço do prédio, ou ia para um restaurante, ou fazia fora dos seus espaços residenciais. Depois, durante a pandemia, a gente aprendeu que tudo tinha que acontecer dentro do nosso espaço. E o que eu precisava? De conforto, eu precisava me identificar com aquele local. Não só ir num showroom, fazer uma casa showroom. Eu ia numa loja, comprava aquele kit que estava lá, porque eu achava maravilhoso. Eu, enquanto pessoa, não estou falando eu enquanto profissional. Claro. Comprava e colocava dentro da minha casa, porque eu tinha visto isso no Pinterest, porque algum influencer tinha dito que aquilo era bom, porque um youtuber tinha viajado e visto aquilo lá na Áustria, e de repente o Brasil é diferente.
a gente tem costume diferente, a gente tem hábitos diferentes, vivenciamos os nossos espaços de maneiras diferentes. Então, humanizar os espaços é trazer para dentro dele, da nossa maneira, aquilo que a gente gosta de vivenciar todos os dias. Me diz uma coisa, o que você sente nos seus clientes? Devem ter estatísticas já, sei lá eu. Assim, as pessoas parecem hoje mais felizes com esses novos espaços? Mais confortáveis? Se sente alguma coisa nesse sentido? Sim, hoje elas falam com mais propriedade o que é bom e o que não é para elas. Antes elas diziam, eu não sei do que eu gosto, mas eu sei o que eu não quero. Então, tinha muito disso. Aí era um exercício para nós profissionais chegarmos dentro dos espaços deles, convivermos com ele no dia a dia. Ia ser um pouco era experimentação também, sim, não era? Mas era a percepção, a nossa percepção era fundamental. Claro, era fundamental. A gente está muito além do que a pessoa estava falando. É visualizar mesmo. Se ela dizia para você, eu adoro o ambiente clean. Aí você chega na casa dela, tem um monte de coisa de lembrança, recordação, ela viaja, vem de um lugar, ela traz lembrança. A mãe dela isso, trouxe daquilo, aquilo, ela da avó. Nada clean. Tudo muito afetivo, ela talvez pessoal, tenha confundido memórias. Organização com ambiente clean. É muito normal. E as pessoas mudam, confundem clean com minimalista. Também existe diferença, mas isso é um papo para um outro assunto, para outro momento. Conversaremos numa próxima ocasião. Mas me diz uma coisa, assim, finalizando a nossa conversa, assim, dos ambientes, porque assim, hoje, nós não vamos entrar nesse assunto, é bem rapidinho, só vou fazer uma brecha aqui. Sim. A gente tem uma preocupação com saúde mental, que ela faz parte de tudo isso, porque eu imagino, entrevistando médicos, terapeutas e tal, a conversa é mais ou menos a mesma, e é isso que a gente escuta no elevador, que o vizinho, que a prima comenta, ou que a gente comenta com um amigo, que quando você tem um mundo com a sua cara, é uma delícia, mas tem coisa que não. Então, quando você recebe alguém que a pessoa nunca foi na sua casa, era aí que eu queria chegar, eu dei uma volta, mas era aí. A pessoa abriu a porta, a pessoa entrou e falou, nossa, essa é a sua cara. E tem que ser. E tem que ser, né? Tem que ser. Então, quando a gente diz saúde mental dentro dos espaços, a gente quer dizer um espaço organizado. A gente não quer dizer um espaço estático, onde aquilo que foi colocado pelo profissional, por alguém, tenha que ficar lá o resto da vida, você nunca vai poder tirar daqui e colocar lá. Não, hoje eu quero aqui, mas amanhã esse objeto vai ficar melhor aqui. Essa poltrona hoje eu quero virada para o sol, amanhã eu quero girar. Então essa flexibilidade, essa mobilidade dentro dos espaços é fundamental. E sim, a gente, enquanto profissional, tem que traduzir o sentimento das pessoas para dentro daquele espaço, senão ela vai continuar engessada. Aquilo não vai continuar não vai representá-la, nunca. Um espaço feito de showroom, feito do visto, você pode usar como referência, mas ele não te representa. Entendi. O teu espaço tem que te representar. Gente, tem que ter a sua cara. E eu vou dar um recadinho bem rápido para minha tia amada. É assim, ela se aborrece com a sala, ela pega o sofá dali, coloca aqui, muda um vaso, todo mundo fala, gente, você não tem sossego, muda tudo. Ela falou, eu tenho necessidade de mudar. Interessante, amada, a Sandra está apoiando a sua ideia aqui. Isso, mude muito. Sempre, muito. Sem medo. Né? Sem medo. Gente, o papo foi legal, tá gostoso, nós conversamos mais uma próxima vez, tá bom? Acompanhe a gente, se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui. E até Desafios e Soluções. Obrigada, Patrícia.